protagonista de Flores para Algernon, livro de Daniel Keyes, é um rapaz chamado Charlie Gordon. Charlie é deficiente intelectual e se sujeita a um procedimento experimental para ficar mais inteligente. Agora, como passar para o leitor a percepção de que um personagem fica mais inteligente a cada dia que passa? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que o autor desse livro consegue retratar os ganhos cognitivos de Charlie utilizando a própria estrutura do texto. Coisa fina. Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e aqui a gente fala de livro. Hoje sobre Flores para Algernon, que eu li há algum tempo já na versão Kindle. Flores para Algernon foi publicado em 1959 pelo americano Daniel Keyes e, como eu adiantei para vocês, tem uma estrutura tanto curiosa quanto instigante. Charlie Gordon é um rapaz de pouco mais de 30 anos, ele é deficiente intelectual, o QI dele não passa de 70, mas as limitações dele nunca o impediram de ser muito dedicado naquilo que ele faz. Ele é um funcionário modelo na padaria onde ele trabalha e também é um aluno muito dedicado num curso de alfabetização para adultos onde ele estuda. O Charlie, dá para notar lendo, ele é muito afável com os colegas dele e ele é uma fonte constante de alegria para aqueles ao redor dele. E é exatamente essa vontade de se conectar melhor a pessoas que faz o Charlie se candidatar a esse experimento para curar a deficiência mental dele. Como o próprio Charlie escreve numa espécie de diário dele, deixa eu ler aqui. Se você é inteligente, você pode ter muitos amigos para conversar e você nunca fica solitário, sozinho o tempo todo. Como o trecho que eu li sugere, Flores para Algernon é escrito pelo próprio Charlie na forma de relatórios do progresso do experimento do qual ele faz parte. O experimento é basicamente uma cirurgia que cura a deficiência mental dele. E os relatórios de progresso são basicamente um diário em que ele escreve sobre o dia a dia dele. O Charlie começa a escrever nesse diário logo antes do procedimento cirúrgico, tal experimento, e continua livro afora. O que eu vou mostrar para vocês agora é como que o ganho cognitivo do Charlie se reflete na escrita dele, na qualidade do texto do diário dele. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, isso acontece sem que o próprio Charlie perceba e sem também que o autor, que o Daniel Keyes, chame a nossa atenção para isso. Muitas vezes, se nós não prestarmos atenção, a gente nem percebe que isso está acontecendo. A primeira coisa que a gente nota quando começa a ler o livro, essa aqui é a primeira página, é que o Charlie comete muitos erros gramaticais. Só que não são erros gramaticais aleatórios. Os principais erros gramaticais do Charlie são erros em que ele aproxima a linguagem escrita da oralidade. A gente vê, por exemplo, que ele escreve aqui, ó, Opa, eu errei aqui, pronto. Me lembra, aproximando do que a gente fala mi, com um fonema de i, né? Ou, quer ver? Aqui, ó, que eles possam, ele também faz essa aproximação. Ou em lugares em que tem duas opções, ele coloca aleatoriamente uma ou outra. Por exemplo, em inteligente, poderia ser um G ou um J, a gente vai ver aparecer às vezes com G, às vezes com J. Ele não consegue entender a regra clara, sabe? O que eu acho muito interessante, a gente vai ver até ele explicitar aqui embaixo, quando ele fala, quer dizer, ele escreve, eu avisei o Dr. Strauss, que é um dos psicólogos ou psiquiatras, eu não lembro, que está fazendo o experimento com ele, eu avisei o Dr. Strauss e o professor Nemor que não sei escrever certo, mas eles me dizem que não importa. Eles me dizem que eu só deveria escrever como falo. E, inclusive, aqui ele faz mais uma dessas aproximações, né? Quando ele escreve eu avisei com Z. E eu lembro quando eu era criança, eu perguntei uma vez, ou mais de uma vez, para minha mãe, mãe, por que casa escreve com S, não com Z, já que a gente fala com Z? E eu lembro que ela respondeu, não faz sentido mesmo. Deveria ser com Z, né? Era um problema, assim, que na época eu não, me deixava curioso, assim, que eu não conseguia solucionar
esse tipo de diferença fonética em relação à linguagem e claramente também incomoda o Charlie. E, inclusive, palmas para a tradutora aí, a Luisa Geisler, que conseguiu traduzir bem esse aspecto e deixar fiel aí utilizando a oralidade brasileira. Além dos problemas gramaticais, o Charlie também tende a preferir frases curtas com ideias simples, e é fácil ver que quando ele tenta utilizar períodos um pouco mais longos, concatenando frases em ideias um pouco mais complexas, ele se enrola todo. Vamos olhar esse exemplo aqui. Eu quero me tornar inteligente se eu puder. Eles disseram que precisam pegar as permissões com a minha família, mas meu tio Herman, que costumava cuidar de mim, já morreu. Eu nem me lembro muito da minha família. Eu não vejo minha mãe ou pai ou minha irmã menor, a Norma, desde muito tempo. Talvez eles tenham morrido também. O Dr. Strauss quis saber onde eles costumavam morar. Eu acho que viviam no Brooklyn. Ele disse que ia checar se conseguiria entrar em contato. Ele tenta, mas você vê que ele começa num lugar, muda o rumo no meio do caminho, vai parar em outro. É muito difícil para ele esse tipo de organização de ideias. Além dos seus problemas com a organização de ideias, Charlie também tem muita dificuldade com metáforas e abstrações. O mundo dele é extremamente literal. Isso fica absurdamente evidente quando, logo antes do experimento, do procedimento cirúrgico, ele é levado a fazer um teste de Rorschach. Os testes de Rorschach são aqueles testes em que é apresentado para a pessoa várias placas com imagens abstratas de tinta e é perguntado para ela o que ela vê ali e ela tem que interpretar de alguma maneira. Se ela vê um tiranossauro rex montado em um cavalo, segurando uma bazuca na mão, não sei. Vamos ver como que o Charlie se saiu no teste dele. Bom, tem esse sujeito, o Burt, que é o cara que aplica o teste no Charlie, dá os cartões de tinta aí pro Charlie. O Charlie responde o quê? Ele fala: eu disse pro Burt que eu via tinta borrada numa carta branca. É isso, o Charlie, ele não tem abstração, o mundo dele é literal, o que ele vê num teste de Rorschach é tinta em uma carta. E o Charlie continua, ele se esforça, e logo depois a gente lê ainda, aqui, eu tentei, mas ainda não conseguia ver as imagens, eu só via tinta, eu expliquei pro Burt que pode ser que eu precisasse de óculos novos. Dá muita dó, eu acho que eu não separei aqui, mas no final o Charlie termina falando: eu acho que eu não passei no teste de Rorschach. E um outro momento que a gente consegue ver também quão literal o Charlie é quando uma enfermeira está cuidando dele logo depois da cirurgia e ela questiona ali uma certa hubris do Charlie em fazer essa cirurgia. Ela fala que com essas coisas de inteligência não se deve mexer, que se Deus fez ele daquele jeito, talvez ele deveria aceitar. Vamos ver no trecho como a coisa se desenrola. Ela diz que ela nunca deixaria que fizessem isso na cabeça dela, nem por todo o chá na China. Eu disse que não era pelo chá na China, era para me deixar inteligente. Acho que deu para pegar bem quão literal é o mundo do Charlie e como que isso aparece sempre no texto, na escrita dele. O Charlie faz a cirurgia e ela começa a fazer efeito, mas lentamente, pouco a pouco, até sem que o Charlie perceba, e inclusive sem que nós, leitores, se a gente não estiver fazendo uma leitura um pouco mais ativa, a gente só vai perceber quando a cirurgia já tiver feito total efeito. Quantos efeitos? Voltando para o texto, porque já que é um canal de livro, eu acho legal poder ir um pouco para o livro às vezes. A primeira coisa que a gente nota é aquilo sobre a gramática dele começa a dar uma melhorada, só que não só isso, ele começa a melhorar exatamente naqueles problemas de aproximar a escrita da oralidade. Olha só, todo mundo do andar se aproximou. É um erro que ele provavelmente cometeria antes e que ele iria cometer, percebe, risca e escreve a palavra certa, né?
Aproximou, ele mete um X ali. Mesma coisa aqui embaixo, ó, com o suficiente. É um negócio que ele provavelmente escreveria ou com C ou com S, por causa que ele não saberia qual usar ali. Ele colocaria aleatoriamente ou C ou S, mas agora ele sabe a regra ou decorou qual que é o correto e aplica corretamente. E lembram que o Charlie não conseguia organizar bem períodos longos, organizar ideias de uma maneira que elas se concatenassem adequadamente? Olha esse trecho agora. Muito tempo atrás eu perguntei ao Joe Carp como ele tinha aprendido a ler e será que eu podia aprender também? Ele riu como ele sempre faz quando digo algo engraçado e ele me diz: Charlie, por que desperdiçar seu tempo? Eles não podem melhorar um cérebro de quem não tem nenhum. Mas Fanny Burden me ouviu e ela pediu para o primo dela, que é um estudante na universidade, Beekman, e ela me contou sobre o Centro de Adultos para Pessoas Retardadas na Universidade de Beekman. Embora ainda tenha vários problemas gramaticais aí, ele conseguiu utilizar elementos da memória dele, organizá-los adequadamente e contar uma história boa, com começo, meio e fim. Você entende bem que ele perguntou para o Joe Carp, que tirou sarro e não estava nem aí, e que a Fanny Burden estava por perto, e que ela pediu para o primo dela que estudava na tal universidade Beekman, e que esse primo dela que era quem sabia dessas aulas de alfabetização. E por último, o mundo de Charlie vai deixar de ser literal, e esse eu admito que é o detalhe que eu achei mais saboroso de encontrar, é o detalhe que fica mais escondido assim, que o autor Daniel Keyes coloca mais aqui e ali, e que se você não prestar atenção, passa batido, e que, não sei, eu achei tão legal encontrar porque me parece que você conseguir abstrair te dá uma riqueza tão grande para como você consegue ver o mundo, sabe? Aqui um exemplo em que Charlie comenta sobre o rato Algernon, que é um personagem muito importante no livro também, que é um rato com quem Charlie compete às vezes em alguns desafios. Eu queria competir um pouco mais, mas Bert disse que por hoje chega. Ele me deixou pegar Algernon um pouquinho. Algernon é um bom rato, macio como algodão. Ele pisca e quando ele abre os olhos eles são pretos com rosa nas bordas. Esse macio como algodão me pegou. Quando eu li esse macio como algodão, eu vi o Charlie tá abstraindo. O Charlie antigo nunca falaria macio como algodão, sabe? Ele não conseguiria fazer esse salto, essa abstração, essa comparação. E se você está lendo um pouco rápido, não está prestando atenção, você não percebe que esse salto cognitivo do Charlie está acontecendo. Um outro momento que isso acontece é esse aqui também, que é excelente porque ele nem faz a comparação, ele já faz direta metáfora. Gimp me assistiu, é um personagem, Gimp me assistiu e eu sabia que ele estava azedo. Ele já direto fala, ele estava azedo, ele fala que a personalidade, que o humor do Gimp estava azedo. Olha como já está rica a capacidade dele de avaliar o humor de uma pessoa. Essas partes, quando eu lia, foi quando eu fiquei assim, mais saboreando elas e criando uma empatia enorme, assim, como que o Charlie está conseguindo saborear o mundo de maneiras que antes eram vedadas a ele. Eu gostei demais, assim. Eu achei muito legal nesse livro que ele mostra e não conta que o Charlie está ficando inteligente. Como o livro é escrito na forma de um diário, não dá para o narrador falar e o Charlie ficava inteligente a cada dia que passava. Não, ele vai mostrando. Eu fiquei só nos aspectos da escrita, mas também há outros, como aspectos comportamentais e etc. Então, é assim, é um livro que eu acho que ele convida muito a uma leitura ativa do leitor, que é algo de que eu gosto demais. Eu gostaria de saber, vocês gostam quando o livro convida vocês a lerem de maneira mais ativa e quando o autor coloca de maneira não tão explícita, talvez, alguns elementos e vocês que têm que achar eles por conta própria, mais do que eles estarem bem à vista ali?
Contem para mim aí nos comentários. Eu particularmente adoro porque faz aflorar um lado meio investigador, não sei. Bem, então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!